Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha aí da sua casa, você que vai assistir esta pregação depois que ela já foi feita, que o Senhor prepare o nosso coração para que, através da obediência, nós possamos tomar posse daquilo que Deus tem reservado a cada um de nós. Meus irmãos, repitam comigo: Deus nos quer obedientes. Deus nos quer obedientes. O diabo nos tenta na desobediência. O diabo nos tenta a desobediência. O que é pecado se não uma desobediência? É por isso que quando o Senhor se manifesta a Moisés, entregando para ele as 10 tábuas da lei, a maioria dos mandamentos tem um não antes. E por que que este não precede tantos mandamentos? É aquilo que Deus está nos falando porque fizemos. É a mãe chamando a criança e dizendo para ela assim: olha, você não saia para a rua sem eu estar em casa. Por quê? Porque ela saiu de dia. Não atravesse a rua sem me dar as mãos. Por quê? Porque a menina já ia atravessando a rua. Então, quando Deus nos dá a sua palavra e o seu mandamento, nós precisamos entender uma coisa, e que muita gente ainda não entendeu. Mandamento não tem a ver com proibição. Mandamento tem a ver com proteção. Proteção. Se você vai num prédio muito alto, pode ser até um prédio não tão alto assim, mas vou colocar um mais alto ainda, e o prédio não tem paredes, você se sente totalmente inseguro, mesmo não chegando perto da não parede que deveria ali estar. Só de você ver um prédio todo aberto, você fica totalmente inseguro. Mas basta colocar naquele prédio paredes, com uma janela, que você circula nos andares com tranquilidade a vários metros de altura. O que são essas paredes? Alguém poderia dizer: é uma prisão, eles estão me prendendo aqui dentro. Mas o bom arquiteto sabe: não, meu filho, isso é uma proteção, é para você não cair lá embaixo. Sem parede, sem cerca, sem limite, o ser humano se perderá. Todos nós sabemos a grande utilidade que tem um rio. As maiores cidades e a maioria de cidades, elas são construídas perto de um rio, porque não existe vida sem água. E o rio, ele é querido por aquela população. Nós temos aqui o nosso. O problema é quando o rio não quer limite. Quando o rio fala: não quero limite, eu quero viver uma vida à vontade. Eu não quero obedecer ao meu limite, eu quero passar do meu limite. Aí ele vai subindo, e ele transborda, ele vai para fora da borda. Quando o rio transborda, ele continua com o nome de rio? Não, ele perdeu o nome, ele perdeu a identidade. Um rio que transborda, ele vira o quê? Enchente. Aí ninguém gosta, principalmente quem mora perto dele. Então já não é uma coisa boa, já entra em casa, atrapalha tudo. Ou seja, nós precisamos aprender a andar nos limites que Deus nos colocou. Os limites da sua palavra, os limites do seu cuidado, os limites do seu amor. Sei que eu vou falar, é um pouco pesado para certas famílias, mas a verdade é essa. Se você quer ver o tanto que o pai e a mãe amam os filhos, veja o quanto eles os orientam, corrigem, indicam o caminho. Você quer ver o quanto os pais não querem bem os seus filhos? É a quantidade que eles não educam. Aí deixa os filhos à mercê. Educar os filhos é mantê-los dentro do limite. Não educá-los é prepará-los para ser uma enchente. Pode ser que quando o rio é pequenininho, ele não vai sair daqueles poucos limites, se é que existem. Mas basta ele ficar adolescente, basta ele começar a pôr as asinhas de fora,
e a família verá que errou muito naqueles anos de educação que deveria ter ensinado o filho a trilhar os bons e belos caminhos de Deus. Aí eles vão chorar lá na frente, quando já estão na droga, na bebida. Muitos pais não vão falar nada, porque talvez na sua família não aconteça, e graças a Deus porque não acontece. Mas em muitas famílias, eu tenho notícia e já atendi, que o pai empurrou, o filho empurrou o próprio pai, a filha ameaçou, então dá befe na mãe, então os pais ficam todos acuados e os filhos mandando. Saem a hora que querem, chegam a hora que querem, aprontam o que querem. Tantos não gostam de estudar e também não trabalham porque vivem à custa dos pais. Não estou falando dos senhores, mas há exemplos que nós sabemos de pessoas de 18, 20, 30, 40 anos morando com papai e com mamãe, não trabalham, vivem da aposentadoria dos pobres coitados, os pais vivendo como pobres e os filhos batendo de carro, indo pra balada, tomando bebidinha da moda, tudo com dinheiro da aposentadoria dos pais. É claro que aqui nós temos que olhar para a rebeldia deles, mas nós não podemos também inocentar os pais. Faltou um processo educativo, faltou lá atrás colocá-los no limite de pequeno. Não é que nós hoje devemos olhar para trás com aquele saudosismo, não, mas o certo era daquele jeito. Não estou falando que o certo era daquele jeito, mas não era do jeito que é hoje. Lembro-me quando eu era criança, quando meu irmão era criança, quando a gente queria alguma coisa e a mãe falava não, não era não. Aí a gente começava a chorar, porque criança é assim, né? Os pais têm que entender que a criança nasce totalmente egoísta. A criança só pensa nela, é os pais que vão ensinando a criança a olhar para os outros, a dividir o brinquedo, a ter horário, que tudo não é do jeito dela. Os pais, esse processo de esculpir é chamado de educação. Aí, eu e meu irmão começava a chorar, porque criança dá birra mesmo, eu quero. Aí a minha mãe carinhosamente tirava o chinelo havaiano e falava assim, vocês vão continuar? Vocês vão continuar? Meu filho, acabava a festa na hora. A gente já estava brincando de outra coisa. E isso estou falando lá da década de 80. Vamos para a nossa. O menino não pode estar que os pais já se renderam. Eu quero ficar com o tablet na mão o dia todo. Não vai ficar. Deixa. Dá para ele ficar quieto. Os pais não mandam, quem mandam são os filhos. Os filhos estão fazendo o que querem. Os pais perderam a autoridade. Não estou falando autoritarismo. Perderam a autoridade de educadores. Sim é sim, não é não. Você vai, você não vai. Vai porque o papai pediu para ir, não vai porque o papai falou que não vai. E pronto. Hoje não tem isso. Os pais estão totalmente perdidos dentro de casa e os filhos dando as cartas. É o filho que diz que hora que é, do jeito que é. Eu não falei nada porque ninguém me perguntou, mas é um lugar que eu evito, que me dá náusea. Mas um lugar que eu fui, os meninos brincando, e aquela confusão danada. Aí um maiorzinho foi e empurrou a irmã. A irmã tropeçou no carrinho, caiu lá no chão, machucou a costa, saiu chorando. A mãe foi e pegou o celular. Falou, olha, final de semana sem celular. Isso era uma sexta-noite. Final de semana sem celular. Menininho com a asa toda, parecendo um galinho ganizé. E ele saiu pisando duro. Ai, meu filho. Eu, quando levava um atum da minha mãe, tinha que sair pisando fino. Hoje não, ele sai para dentro do pé, torcendo cara, torcendo o olho. E tem uns que xingam ainda. Não serviram o jantar. Não serviram o jantar. O rapazinho estava com o celular na mão. A mãe já tinha devolvido. Ou seja, é uma geração difícil? Mas são pais relapsos? Também o são.
Não me venham culpar a geração, porque os pais estão terceirizando o que é deles. Quem é tu que é filho não é escola, é pai e mãe. Não estou falando de escola de A ou de B e nem generalizando. Mas no mundo que nós estamos, a escola está mais atrapalhando que ajudando. Converse com seus filhos, o que eles estão vendo lá. Não vou falar aqui, senão o pessoal fica todo cheio de mimimi. Tipo aquelas galinhas toda arrupiada. Mas converse com seu filho que está na escola, 4ª série, 5ª, 6ª. Pergunta o que ele anda vendo lá. Pergunta no intervalo o que os coleguinhas andam conversando. O que os coleguinhas andam fazendo. Né? Não tem nem idade para ter liberdade, mas está de mãozinho dada. Está namorando, está dando pitoquinha. É menino com menina, menino com menino, é menina com menina. E os banheiros estão parecendo um prostíbulo. Uai, padre, tem isso? Eu fico bobo de você não saber que não tem isso. Que mundo que você vive? Você está vivendo no mundo do País das Maravilhas? Você é Alice no País das Maravilhas? A gente não vai dar nome aos bois. Mas agora eu estou falando um elogio. Eu tenho muitos amigos que são pais e que têm filhos que estudam em Divinópolis. Várias escolas, eu tive notícias de 3, fizeram mês passado reunião com os pais, preocupados com o que eles estão vendo na escola. As professoras pedindo ajuda aos pais. E um grande amigo estava lá em casa com a esposa, a filha foi, e ela me contando, "Ô padre, e o mais estranho é que quando as professoras colocaram a problemática, a maioria de mães falavam, mas a gente não sabe disso não. Não sabe, né? Não sabe. O tempo é pouco para WhatsApp, o tempo é pouco para ficar em shopping, o tempo é pouco para ver televisão. Filha entra, filha sai. Eu lembro, minha mãe não é toda vez não, mas de vez em quando, eu não tenho nada de invasão de privacidade não. A privacidade da minha mãe chamava chinela havaiana. Vai falar com a privacidade. De vez em quando, sem falar nada, falava, Cristian, vem cá, você que chegou da escola agora. O que foi, mamãe? Como que foi o seu dia? Como que você fez, etc. Tá bom. Mamãe vai olhar a sua mochila. Eu não perguntava nem por quê. Ela que comprou, ela que deu. Ela abria a mochila, olhava. Ah, não, tá tudo certinho. Olhava esse lápis aqui. Quando ela me via com uma caneta que não é minha. De quem que é essa caneta? Ah, é do meu colega que me emprestou. Pois é, pegou emprestado, devolva, viu? Que não é seu não. Chega a gente puder, a gente compra uma. Os pais eram atentos aos detalhes. Meu filho, me desculpa a franqueza, viu? Se o filho hoje está usando droga, o lugar mais seguro é a mochila de escola. Os pais nunca abrem. Pode deixar cheio de droga. Enche de droga e põe no guarda-roupa. Ninguém vai olhar a mochila de filho. Os pais, estão nem tchum. Está estudando, se não está estudando, com quem que está andando, aonde está indo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós precisamos aprender primeiro a obedecer a Deus, para que a nossa vida de obediência ao Senhor seja exemplo para os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você precisa mostrar para os seus filhos, não com palavra, mas com a sua vida. Meu filho, eu sou obediente a Deus. Eu sou uma pessoa temente a Deus. O seu pai não passa a perna nos outros. A sua mãe não fala palavrão. Aqui em casa não tem bebedeira. Nós não trocamos imagens pornográficas. Isso os filhos estão vendo, e ele vê quais são os valores da família. Os valores da família. Há muito tempo, eu era padre lá na Nossa Senhora Aparecida, eu atendi uma mãe em pânico, pedindo para eu conversar com o marido. Eu não sei o que eu ia conversar com o marido, se ela que a mulher não conseguiu conversar com o cara. Mas ele achava muito bonitinho, para os colegas rirem, né? Olha o nível do marido e dos colegas. Tanto o marido estava prestando, como os colegas também, personas não gratas, né? Meu menininho de 5, 6 anos, pequeno ainda, com a chupeta, não sei se era mais novo ou mais velho, você que era pequeno, o pai pegava a chupeta, passava a chupeta na espuma do chope e punha na boca do menino. E o menino,
Estava querendo leite, não, o negócio é mé, eu quero é mé. Aí o pai falava, pode tomar não, isso é ruim. Aí o menino falava, eu quero aquecer. Por que você quer aquecer? Para tomar esse negócio ruim aí. E a mãe desesperada. E a mãe foi falar com o marido. O que o marido falou com ela? Sabe o que é o seu problema, mulher? Está rezando demais. Isso não é caso que me chegou. Eu atendi a mulher. A mulher procurando ter uma vida de Deus, rezando, levando os filhos para a catequese, participava da missa dos domingos. O marido não passava nem em porta de igreja. E além de não ajudar a mulher, estava atrapalhando. A mulher rezando o terço, o marido no bar com os colegas. A mulher levando o menino para a catequese, o marido pegando a chupeta e pondo um espumo de cerveja na boca. Aí não dá, né, gente? Aí, pelo amor de Deus, como que essas crianças vão ter um horizonte no futuro? Então nós precisamos entender o seguinte: pais obedientes serão pais de uma geração obediente. Pais que temem a Deus irão educar filhos tementes a Deus. Pais que respeitem a palavra de Deus terão filhos que respeitem a palavra de Deus. Porque quem educa filho, a primeira educação, a educação que fica, é pai e mãe. E a obediência, ela grita aos nossos ouvidos, porque hoje o bonito é ser desobediente. Esse é o problema, gente. Você que é papai e mamãe, você que está comigo aí da sua casa, não seja uma pessoa boba e iludida. Se você quer ver pessoas aplaudidas, aí sendo aceitas no grupo, os top da escola, não pensem que esses são os obedientes. Não pensem que esses são os religiosos. Não. O bonito hoje é a desobediência. E quando você vai à palavra de Deus, você vê quem é o obediente por excelência e quem é o desobediente na essência. Jesus é o obediente. Jesus foi obediente. E ele era obediente não é ao Pai, apenas a Deus, não. A Deus em primeiro. Ele foi obediente ao Pai e teve morte de cruz. Pai, se é possível, afasta de mim, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Eu sou obediente. Mas por que ele foi obediente como homem? Ele tinha 33 anos. Por que ele foi obediente como homem? Porque ele foi obediente como criança. Ele disse isso, ele tinha 33 anos. Se for possível, afasta, mas faça a tua vontade, Pai. Um homem barbado. Mas pega Jesus lá atrás com 12 anos. 12 anos, pré-adolescente. Lá no templo, quando ele se perdeu de Maria e José. O que o texto vai dizer? Que Maria o chama. Por que fizeste isso conosco, meu filho? Veja que eu, o teu pai, estávamos preocupados à tua procura. Não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Mas o texto continua. Jesus voltou com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Em outra tradução, era-lhes submisso. E ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Veja que Jesus cumpre a sua função, ele revela quem ele é, mas o texto não diz, mas a gente sabe. Maria, coisa que ela não era, é boba. Maria era uma mulher firme. Tanto que quando o anjo diz que ela vai ser mãe, antes de responder sim, ela pergunta. Ela quer saber, mas como que vai ser isso? Olha que mulher firme. Ela não aceita a coisa quieta, ela quer saber como que será isso. O anjo vai e explica para ela. Eu não tenho dúvida, quando Jesus saiu lá com seus 12 anos, a fase um pouco da rebeldia. Que é isso, mãe? Por que você está me procurando? Você não sabia que eu devo estar aqui na casa do meu pai? O texto não diz nada, mas certamente Maria só fez para ele assim, ó. Vamos, não tem papo não, volta com a gente. Volta calado. Jesus, ó, pegou a trouxinha dele, voltou com José e com Maria, e a Bíblia diz, ele era obediente. Porque ele foi obediente de pequeno, ele conseguiu ser obediente de grande ao Pai. Você está entendendo a leitura, sim ou não?
Você está entendendo que filhos que são obedientes aos pais serão obedientes a Deus? E filhos que não aprendem a temer a Deus não vão honrar aos pais? Não estou falando de todos, é claro que não, mas pegue uma grande parcela de adolescentes e jovens que não vão à igreja, e os pais são de igreja, mas eles decidiram não ir mais à igreja. Se eles estão preocupados de obedecer a Deus, se eles sabem o que é a tal da obediência a Deus. Lembro-me, dia de Corpus Christi, vou citar esse exemplo, fazia, até hoje faz, né? Tapete Corpus Christi, lá na praça, Doutor Augusto Gonçalves, Itaúna. Minha mãe sempre foi com a gente pequenininho. Meu irmão, eu não lembro disso, que minha memória não é tão boa como a dele, mas o Samuel diz que ele lembra a gente pequenininho, ele andando, ele era mais gordinho do que eu, ele com um baldinho cheio de serragem, eu com a pazinha, fazendo as coisas de Corpus Christi depois da missa das 7. Agora pergunta, um feriado, eu que estudava de manhã, meu irmão estudava à tarde, me pergunta se num feriado a gente não quer dormir até às 9. Meu filho, ninguém questionava não. Corpus Christi é feriado, nós vamos fazer o tapete para Jesus passar. 6h30 os meninos de pé, banho, tomava o cafezinho, ia à missa com a minha mãe, ficávamos perto dela, participamos da missa, acabava a missa, os caminhões da prefeitura, eu jogando aqui tanto serragem colorida, a gente pegava o baldinho, ficava ajudando até umas 3 horas da tarde, ia para casa, todo mundo sujo, ia tomar banho e voltava para a procissão das 5, e ficávamos para a missa das 7, depois tinha pipoca, sorvete, e a gente ia para casa feliz. O que a gente vê hoje? Primeiro, que a maioria não quer levantar para ajudar, e segundo, quando vai, estão andando de patins, andando de bicicleta, passando em cima do tapete, está nem preocupado com essas coisas de Deus. Está lá os pais ajudando, eles estão lá no celular, aí de vez em quando faz um selfie, estão aqui ajudando, não pegou nada, pegou um balde lá para tirar foto, estou aqui ajudando. Aí você pergunta, está ajudando o quê? Não, vai ser o tapete aqui, para que é isso? É tradição, não sabe nada, sabe nada. Meus irmãos, nós estamos em tempos onde ou nós vamos voltar para as virtudes e para os valores, ou as famílias tendem a serem destruídas a curto e a médio prazo, nem a longo prazo mais. Hoje tudo que se aprova, tudo que se aplaude, tudo que passa em programas de TV, as pessoas entrevistadas, pessoas que estão em cargos de destaque na sociedade, a maioria não tem família nenhuma, tudo desestruturado, tudo de perna para o ar. E aquilo é passado como valor, e o pessoal que não sabe ver, então é assim que tem que ser, é assim que é. Não, quem diz como que é aquele que criou. E quem criou a família não foi a igreja, quem criou a família não foi o governo, não foi uma canetada lá, vamos criar uma família. Não, a família é o embrião da criação de Deus. Quando Deus cria Adão, e Deus lhe dá uma mulher que é Eva para companheira, e Deus diz para os dois, crescei-vos e multiplicai-vos, ali estava o início de uma família. Vocês não são dois, mas são uma só carne. Quando eles vão conversar com Jesus, a gente tem que ler a Bíblia para entender as coisas, né? Para te ler gibi, vai ler Bíblia. Quando eles perguntam para Jesus assim, Senhor, é lícito um homem despedir sua mulher? O assunto aqui era o adultério. Jesus disse assim, como lestes no início, vamos dizer, lá em Gênesis, no início da família, como que é? Aí Jesus disse, Deus criou o homem e a mulher, e disse, o homem deixará seu pai, deixará sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois não serão mais dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, que o homem não separe. Quando eles perguntam Jesus sobre a família, Jesus fala assim, eu acho, não, Jesus vai na origem, no início. E qual é o início? A criação. Olha que bonito, gente. Quando Deus cria tudo, ali Ele já criou a família. E aqui, não sejam bobos, e leiam lá
como que é uma família perto de Deus e uma família longe de Deus. Como que é uma família abençoada e uma família que escolhe o pecado. Eu conto para vocês rapidamente. A Bíblia diz que toda tarde Adão escutava o barulho dos passos de Deus. Deus ia no jardim interter-se com a sua criatura, e Deus viu que era bom. Adão e Eva tinham sintonia entre eles e sintonia com o Criador. Tudo estava no lugar, tanto que a gente fala que era um paraíso, um lugar de bênção, um lugar de paz. De vez em quando eu escuto isso: não, padre, lá em casa é um paraíso. Eu entendo, é um lugar bom, é um lugar gostoso, é um lugar que as pessoas se respeitam, é um lugar onde há interação. De vez em quando eu falo: não, padre, vai lá em casa dar uma bênção, viu? O negócio lá tá feio, lá em casa parecendo um inferno. Eu entendo. Ai, padre, você não tem medo de não, você não vai ver o capeta. Não, a capetada é o povo da família mesmo. Tem capeta, né? É o povo mesmo. Aí você vai lá, dá uma bênção, orienta a família. Ah, padre, vamos ver se agora melhora, né? Ou seja, as pessoas gostam de viver no paraíso, mas ninguém quer viver no inferno. Aí você olha a história de Adão e Eva antes do pecado, que maravilha. Aí Eva come o que não era para ter comido, dá para Adão. A partir desse momento que Adão come o fruto proibido, veja o que aconteceu. Entrou a imoralidade, eles viram que estavam nus, sempre estiveram nus, eles nunca estiveram vestidos, mas naquela hora entrou o pecado, entrou a maldade, eles perderam a inocência. Deus vem passear no jardim, ao invés de eles irem receber a Deus com alegria, eles se escondem de Deus atrás de uma moita. Um fica culpando o outro: foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me deu. Eles são expulsos do paraíso. Deus coloca 2 anjos com espada de fogo para eles não voltarem ao paraíso, para não comerem a árvore da vida. Os 2 deem Caim e Abel. Caim, um gênio terrível, apresentou para Deus resto de pele, gordura, pedaço de osso. Abel ofereceu o melhor. Caim, com raiva, mata o seu irmão. E Deus avisou para Caim: olha, o sangue do teu irmão está clamando nas tuas mãos, viu? Deus avisou antes. Olha a diferença de uma família com Deus e uma família sem Deus. Uma família com Deus reza. Uma família com Deus assiste TV juntos. Uma família com Deus almoça à mesa. E não é uma família perfeita, como a minha não é nem a sua, mas nós nos amamos em Deus, os problemas são resolvidos com Ele. Até gente que crê briga diferente. Até gente que crê briga diferente. E família que não crê? E família que não tem Deus? Aí, meu filho, é palavrão, é voadora, cada um no seu quarto, cada um no seu celular. Come quem chega primeiro. O que chega depois tem frango assado. Misericórdia. A pessoa chega, só tem aqueles ossinhos assim, aquele rabinho do frango. Cadê o resto? Não, quem chegou primeiro comeu. Tem até um caso, né? Que na minha família, meus pais falavam: olha, vocês podem pôr comida e pode comer à vontade, mas lembra que tem outros, viu? Não é só vocês não. Pode comer, mas tem mais gente para comer. Saudade da época. Não vou contar onde não, mas que saudade da época. Quem era servido primeiro era os mais velhos. Cantou os parabéns, cortava o bolo. Aí, para quem vai o primeiro pedaço? Ah, vai para o papai, para a vovó. Aí estava o pedaço do bolo para quem era. Aí ia cortando o bolo, ia servindo os mais velhos, as crianças, todo mundo lá. Depois dava para as crianças. E hoje? Nem picou o bolo, eles já estão pegando com a mão. Liberou a mesa de doce, o pessoal com a camisa erguida. Os passa-fome tem que ir, ó, vamos levar. Um só levou 80% do doce. O diabo foi para o inferno, levou 1/3 dos anjos. Passa-fome foi na festa, pegou 1/3 dos 12. É um diabo mesmo, viu? E tem gente que acha lindo. Ah, olha lá, quebra tudo. Eu fui numa festa, eu fiquei, falei, o que é isso? Aí o que, padre? Falou, o que está acontecendo ali? Ah, é porque liberou os doces. Era uma festa de Homem-Aranha. Eu não sei quantos Homens-Aranhas voltaram, que a maioria eles quebraram todos para pegar os doces. E os pais a gente ri para não chorar, né, gente? Mas uma geração muito mal educada.
que avança na comida, come tudo. Tem uma história que fala, né, que o menininho chegou para almoçar, tinha 2 bifes. Tinha um bife grande e um bife pequenininho. Ele olhou, pegou o bife grande. Aí o pai chegou cansado do trabalho. A hora que ele abre o prato, tinha um bife pequeno. Só mulher, mas não tem carne aqui em casa não? Tem, ué. Eu fiz um bife grande para você e um menor para o Júnior. Olha o que ficou. Olha, ele comeu o seu. Aí o pai chama o Juninho. Juninho, vem cá no papai. Quem foi, papai? O que papai te ensinou? Sobre o que, papai? Sobre pedaço de carne. Ai, papai, quem almoça primeiro come os menores, né? Exatamente. Por que você comeu o maior? Ô, papai, se eu chegasse mais cedo, eu tinha comido qual? Claro que é o menor. Ah, então o maior é meu mesmo. Você está reclamando de quê? Eu comi, foi ele mesmo. Tem saída para tudo, né? A brincadeira à parte, gente, são coisas poucas que nós vemos como que a família hoje não tem esse limite da obediência. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A leitura de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós temos aqui no versículo 18 e 19, o retrato da sociedade. Já vos disse muitas vezes e repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória dele é o que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. E este pessoal aqui, atenção papai e mamãe, deixa eu nominar, vamos lá. Primeiro, inimigos da cruz de Cristo, pessoas perdidas na vida, pessoas que gostam do que é vergonhoso e só pensam nas coisas da terra. Muitos destes, claro que não são todos, mas muitos desses estão aonde? No YouTube. São YouTubers, formadores de opinião. E a maioria nada de braçada com as crianças, fazendo videozinho, etc. E passando contra valores um atrás do outro. Oi, padre, eu não vejo nada. Você não vê bem, você está lá na cozinha, você está lá trabalhando, você não vê. E o menino o dia todo no YouTube, ó, passando um vídeo atrás do outro. E as pessoas vomitando aquilo na cabeça deles. Quem está educando o seu filho? Não é você, é os YouTubers. E tem cada YouTuber que é de dar dose, viu? É de dar azia em pacote de bicarbonato, passando tudo aquilo que é contra valor. Eu atendi, não sei qual foi o final da história, mas um menininho aí vendo YouTube, vendo não sei quem fazendo não sei o que, o rapaz contando um caso, ele tinha o dedinho aqui pintado com esmalte preto. Isso é um exemplo, isso é uma coisa pequena pelo que aparece lá. E o cara ia falando e punha o dedo na boca com esmalte preto. Na outra semana, ele foi com a mãe num salão. Não tinha com quem deixar, era rápido, levou o menino. O menino no final falou assim, ô mãe, menino pequenininho, tem jeito de passar nesse dedinho meu esmalte preto? Isso é só para você entender que a influência é algo real, não é algo da minha cabeça. Ele viu alguém que ele acompanha no YouTube, o rapazinho com o dedinho preto, o que ele pediu para a mãe? Aí eu quero também o dedinho preto. Isso é uma coisa pequena, mas as coisas grandes que vão passando lá, eles também vão ficando na cabeça. Se eles não estão falando com os pais, eles estão fazendo na rua com os amigos. Então é preciso cuidar, é preciso zelar. Quem ama cuida, quem ama zela. A palavra vai dizer, há muitos por aí, meus irmãos, que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Nós somos amigos da cruz de Cristo, nós somos salvos pela cruz de Cristo, mas há galera que é inimiga da cruz de Cristo. Pensam no que é vergonhoso, o que para nós é vergonhoso, eles fazem em praça pública. Fui abençoar uma senhora com depressão, aqui no Cidil, ela me falava, padre, eu parei de sair, viu, que o pessoal não respeita a gente. Aí eu fui perguntar para ela o que é que ela viu que foi um desrespeito. Realmente não dá para sair.
Se você sai em certos lugares com a sua família, os seus filhos vão voltar ou com a cabeça transtornada, e os idosos vão falar: é melhor a gente ficar em casa, porque não tem como passear mais. Fala: padre, minha cabeça está ruim, eu saí um dia para comer uma pizza aí, não tem como a gente sair mais. Por quê? Porque eles gostam do que é vergonhoso mesmo. A palavra diz: a glória deles é o que é vergonhoso. Só pensam nas coisas da terra. E nós somos cidadãos do céu, salvos por Jesus Cristo. Papai e mamãe, que você seja profundamente devoto de Nossa Senhora. Não apenas, claro, no terço também, mas nas virtudes de Nossa Senhora. E se você olha para Maria, e se você olha para Jesus, e se você olha para José, se você olha para aquela família ali, ó, a Sagrada Família de Nazaré, eu resumo esta família numa palavra: obediência. Comecemos por Maria. O anjo aparece a ela: você vai ser mãe do Salvador. Não tem vontade não tem vontade nenhuma, eu sou escrava. Eis é que é escrava do Senhor. O Senhor é que tem vontade, escravo não tem vontade. Faça-se em mim a sua palavra. Eis-me aqui. José vê Maria grávida: ah, não quero não, de maneira nenhuma, estou fora. Minha vida é outra, meus sonhos é outro. Nem toquei em você para com essa barriga aí, misericórdia. Não vou nem contar para os outros, não, senão você é petrejada na praça aí. Mas vai lá para casa do seu pai e me deixa. José vai para a casa dele, toma uma decisão: não. Ele dorme, aparece um anjo: José, não temas receber Maria. O que nela foi concebido é obra do Espírito. Se José fosse rebelde: você está com dó, casa com ela você. Eu não quero mulher grávida não, eu estou querendo fazer a minha vida certa. José não fala nada, porque ele é obediente. O anjo disse, ele vai e assume Maria. Jesus, do alto da cruz, ele se mostra obediente ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Uma família de obedientes. E nós estamos vivendo uma geração desobediente. Eu não estou falando agora da desobediência apenas aos pais. Eu estou falando da desobediência a Deus. E o mais triste, meus irmãos, e que espero que nós recuperemos isso, não vai ser agora. É um trabalho muito lento. Um trabalho muito lento. A perda de noção que muitas pessoas estão do pecado. Eu falo para vocês, estou reclamando. Aqui é uma conversa entre amigos, e vocês me conhecem. Uma das dificuldades que eu tenho, e que muitos padres têm, é atender confissão. O pessoal não está sabendo confessar mais. Não estão trazendo nem matéria de confissão mais. Eu falava disso uns tempos atrás. São santos vivos. Padre, eu acho que eu não tenho pecado não. A gente fala mal do outro, a gente faz, tá bom. Quanto tempo tem que você não confessa? 2 anos, 3 anos. Olha que santo vivo. Em 2 anos você só falou mal dos outros. Aí você começa a fazer perguntas pesadas. Está cheio lá, mas a pessoa perdeu a consciência. Ela não sabe mais o que desagrada a Deus. A pessoa está dentro de uma vida de desobediência, e ela acha que é normal. Não, mas para mim não é. É para Deus? Para mim não é. Aí a pessoa não se confessa mais. Tantas pessoas já não confessam mais. Claro que não é aqui não, no meio de nós não acontece isso não. Mas lá no Japão, lá do outro lado do mundo, tem padre japonês, que a pessoa vai confessar com o padre pecado, aí é o padre que fala, não, isso não é pecado não. Pode continuar, isso não é pecado mais não. A dose, né, meu irmão? Aí tem bem que não é entre nós não, entre nós, essas coisas, é lá no Japão, né?
No Japão tem. Aí a pessoa veio, padre, eu confessei com um, falou que era, eu fui no outro, falou que não era, é ou não é? Não, meu filho, você tem que perguntar para mim não, você tem que perguntar na palavra de Deus. Você vai na palavra de Deus, vai no ensino da igreja e lê lá se é ou se não é. Opinião não é definição. E há, segundo Santo Agostinho, que pecado não comutado é pecado acumulado. Ou seja, você pecou, eu disse que não é e te absolvo, o seu pecado vem para mim. Eu, estou fora, meu filho. Eu estou só com os meus, eu estou querendo pecado seu. Por isso que oriente certinho. Isso é. Se quer, se não quer, o que eu vou fazer? É uma opção. Nossa Senhora nos ensina que para vencermos o pecado, repita comigo, é preciso obediência e humildade. É preciso obediência e humildade. Por quê? Porque toda pessoa que obedece, ela é humilde. E toda pessoa que é humilde, ela tem facilidade de obedecer. Não vou pedir aqui para levantar a mão, mas você que coordena alguém, você é patrão de alguém, você é professor de alguém, você é tutor de alguém, você está à frente de uma equipe. É muito difícil hoje a pessoa assumir que ela está errada. Ela vai arrumar justificativa, ela vai arrumar desculpa, ela vai apontar culpado, mas ela mesma é muito difícil. A pessoa fala, olha, eu que estou errado mesmo, eu que errei mesmo, eu que fiz o... Por quê? Porque falta humildade. E quem não é humilde, não vai obedecer. Tem um princípio, espero que continue sempre, porque é muito louvável, é um princípio militar, que é até hoje aplicado no exército, na marinha e na aeronáutica. O cara que está entrando agora para estudar, para ser um oficial, ele vai ser de alta patente, ele come o pão que o diabo amassou. O capitão e o tenente faz dele pano de chão. Então ele roda para um lado, roda para o outro, fica sem comer uma noite, fica em pé outra noite, tem uns que desmaia, dorme dentro da água, uma confusão danada. Aí quando está chegando no fim da formação, pelo menos para tenente do exército são 4 anos, quando está chegando no último, eles começam a atrapalhar a liderança. Eles vão sair dali agora líderes. E tudo aquilo que eles viveram passou. Agora eles vão ser líderes. E no último semestre, os professores começam a falar para eles: lembrem tudo que vocês passaram. E vocês passaram tudo porque vocês foram obedientes. Quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Esse é o princípio militar. Por isso que eles passam por tudo aquilo, para que lá na frente, quando eles estiverem comandando uma tropa, eles saibam que um dia ele foi soldado, que um dia ele foi tropa, que um dia ele passou por aquilo ali. Aí ele saberá mandar, porque um dia ele soube obedecer. Você quer errar feio na sua vida? Coloque para mandar alguém que não te obedece. Coloque para estar à frente de um grupo alguém que não te obedece. Não vai dar certo. É porque é questão de tempo para o caldo entornar. Quem não sabe obedecer não sabe mandar. Por quê? Porque não tem humildade. Por que Maria hoje é rainha do céu e da terra? Rainha do céu e da terra. Porque ela foi a serva, a humilde, a obediente. Quero encerrar, meus irmãos, lendo 2 parágrafos de Santo Afonso de Ligório. Claro que eu não vou ler tudo, mas valeria a pena, mas não vou ler. Ele trabalha aqui, Maria, modelo de obediência. Ele vai dizer para nós o seguinte: você quer ser uma pessoa obediente a Deus, temente a Deus? Olhe para Nossa Senhora. E antes da leitura, deixa eu te dar um toque aqui. Prepara para os problemas, viu? Prepara para os problemas. Porque se você for obediente a Deus, você vai ter que dizer não a muita gente, a muita proposta. Você vai ter que evitar pessoas, lugares e situações que não combinam
com aqueles que são de Deus. Um dia alguém me falou assim: padre, um jovem, falou um negócio rasgado, quer que vai fazer? Na verdade é essa: padre, eu quero ser santo, qual é a primeira coisa que eu vou perder? Falei com ele: os amigos que você não quer. A hora que você começar a falar: não, isso aí eu não faço, em tal lugar eu não vou. Ah não, esse tal de papo aí, o que eles vão dizer? Nossa, você ficou chato, hein? Você era simpático quando você ia tudo, fazia tudo, bebia tudo, ficava com tudo. Hoje em dia você não está fazendo mais nada. Essas pessoas, elas vão. Então é preciso às vezes trocar de amizade, é preciso trocar de companhia, é preciso mudar os lugares que você vai. Quando você começa uma vida de obediência a Deus, as pessoas não falam mais a sua linguagem. Você está numa mesa, você fala uma coisa, você acredita nisso? Então se você fica calado, escutando as pessoas conversarem, você diz assim: meu Deus, não tem nada a ver comigo mais. Não tem nada a ver comigo mais. Por quê? Você escolheu um lado. Você fez o que a maioria não está fazendo, né? Tomou posicionamento. Eu quero obedecer a Deus. O que me aproxima de Deus é sim, o que me afasta dele é não. E o não para aquele que me afasta é para a gente, para lugar e para a situação. Então veja o que Santo Afonso vai nos dizer. Primeiro eu cito São Bernardino. Olha que bonito. Ele vai dizer o seguinte: a obediência de Nossa Senhora foi muito mais perfeita do que a dos santos todos, porque todos os homens, por causa da inclinação ao mal pelo pecado original, sentem dificuldade em fazer sempre o bem. Sentem dificuldade em fazer sempre o bem. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Eu que sou padre, eu sinto dificuldade em fazer sempre o bem. Tem hora que a minha cabecinha manda eu fazer o mal. Eu tenho que ter oração e vigilância. Eu falo assim: por mais que eu queria, é não. Nós temos dificuldade de fazer sempre o bem. Por quê, padre? Porque nós temos o pecado no nosso coração. É uma luta. É uma luta. Não sei se você já viu Pluto. Pluto é o cachorro do Mickey, né? Tem um capetinho de um lado e um anjinho do outro. Vai, Pluto, vai. O outro: não faça, não faça. O outro: vai, vai, vai. É mais ou menos isso aí. É o seu anjo da guarda te mandando ao bem e o diabo te tentando para o mal. E ele continua: Maria, ao contrário, imune como era de todo pecado, foi como, olha que bonito exemplo, uma roda que prontamente se movia a cada inspiração de Deus. Ela não fazia senão observar e agradar a Deus. Olha que bonito. Maria foi uma mulher que viveu para agradar a Deus. Santo Agostinho vai dizer que a Divina Mãe, com sua obediência, remediou o dano que fez Eva com a desobediência. Ou seja, Eva destruiu, Maria reconstruiu. Eva afastou, Maria aproximou. Eva pecou, Maria santificou. Eva buscou as coisas de baixo, Maria buscou as coisas do alto. Eva disse não a Deus, Maria disse sim a Deus. Eva disse sim ao diabo, Maria disse não ao tentador. Veja o contraposto. Aí é para você pensar: você joga no time de quem? Está no time de Eva ou está no time de Maria? Você é do time da desobediência ou é do time da obediência? É a obediência que faz entrar
os bem-aventurados na glória. Santo Afonso está falando sobre o quê? Desobediente não vai entrar no reino dos céus. Quem gosta de desobedientes é o inferno. Deus, ele prima pelos obedientes. Se, pois, queres agradar a Maria Santíssima. Quem aqui quer agradar a Nossa Senhora? Eu quero. Quem quer? Você de casa, levanta a mão aí. Está sozinho na sala? Pode levantar. Aê, eu quero agradar a Nossa Senhora. Então escute essa. Se, pois, queres agradar a Maria Santíssima e assegurar a salvação da sua alma, opa, eu também quero. Faze hoje o firme propósito de imitar sempre a sua obediência e de cumprir exatamente todos os deveres do teu estado. O que é isso? Eu tenho deveres do meu estado clerical. Eu vivo a minha obediência a Deus como padre. Você é casado? O seu estado é o matrimonial. Você vai viver a obediência em Deus em casal. Você tem filhos? O seu estado é familiar. Você vai servir a Deus com seus filhos. Você está namorando? Você está noivo? Você é estudante? Você é jovem? Você trabalha? É nesses estados, são nesses lugares que você vai mostrar a sua obediência a Deus, sabendo que são os obedientes que agradam o coração de Deus. Então veja, meus irmãos, eu falei duas coisas numa pregação só. Vocês entenderam o que eu quis passar. A obediência dos pais a Deus, que vão passar para os filhos a obediência a Deus, começando pela obediência aos pais. Quem não obedece pai e mãe, dificilmente vai obedecer a Deus. E quem obedece pai e mãe, dificilmente vai desobedecer a Deus. Então o papai e a mamãe, que educa o filho e que ensina o filho a obedecer de pequenininho, quando o filho crescer, além de seguir as orientações do papai e da mamãe, ele será temente a Deus. É isso que nós precisamos fazer na nossa sociedade. O que o Brasil mais precisa é de pessoas que adorem a Deus de verdade, que conheçam a Jesus de verdade, que obedeçam à palavra de Deus, doa a quem doer. Que você possa dizer para as pessoas: olha, eu respeito você, mas eu não concordo. Eu respeito você, mas eu não aprovo. Eu respeito você, mas eu não aplaudo. Não são os meus valores. Eu obedeço a Deus. E há muitos que pensam somente nas coisas da terra. Nós estamos na terra buscando as coisas do céu. Que o Espírito Santo nos ajude, meus irmãos, a termos esta firmeza de fé, para que na humildade e na obediência, que nós já possamos viver nesta terra um pedacinho do céu, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. É debaixo do seu manto maternal que nós queremos estar, porque ali é o nosso lugar. Ao Senhor Jesus e à Santíssima Virgem Maria, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós vamos finalizar esta nossa pregação já trazendo para agora a nossa Ave Maria. Nós vamos estender as mãos para Nossa Senhora, desatadora dos nós, e vamos nesta piedosa Ave Maria pedir que ela nos ajude a exercer a santa obediência.